Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A minha convidada hoje é a ex-jogadora de futebol Lucy Rocha. Bom, Lucy, no primeiro bloco você contou um pouquinho da sua trajetória e desse seu começo de jogadora de futebol aqui em Jacareí, viajando, né, para outras cidades. Como é que conciliava isso com a escola? Com a senhora disputando campeonatos? A sua mãe, o seu pai amava, né, ver a senhora jogando, mas com a sua mãe era a mesma coisa? Ela não cobrava o estudo? Como é que funcionava isso? Cobrava estudo, sim. Então a gente sempre dava um jeitinho de dar uma escapadinha para ir jogar o futebol, né? Mas o meu pai dava maior força. Agora a mãe já era mais difícil, né? Tinha que ajudar em casa, tinha que estudar, e ela cobrava bastante. Mas sempre sobrou um tempo para o futebol. Sempre sobrava, né? Oh, com certeza. E para conciliar também com as amigas, aí vai namoradinho, aí você fala, eu jogo futebol. E como é que era isso? O pessoal estranhava quando a senhora falava? Então, porque eu era conhecida na cidade toda. Houve tempo que eu não podia sair, não tinha como andar na cidade. As pessoas cercavam e queriam saber da vida, né? Conhecer melhor, né? Então, era bem conhecida na cidade. Mas os namorados já eram mais ou menos dali mesmo, então já sabiam que jogava futebol mesmo. A gente separou umas fotos para mostrar para vocês aqui da Dona Lucy. Aí é o seu pai com seus irmãos, né? Isso, meu pai, esse campo ele fez. Isso aí é Jacareí ou não? Esse daí é no Santa Terezinha, em São José. São José. No bairro do Limoeiro. O uniforme que eles estão também é o seu pai que fazia? Do Palmeiras. É do Palmeiras? Do Palmeiras, camisa verde, calção branco, meia verde. Vamos ver a próxima foto? É sua mãe, né? Minha mãe, Sua mãe também que gostava, acompanhava futebol, mas só que cobrava mais um pouco o estudo, né? Sim, sim. A senhora falou o nome do seu pai, seu Geraldo, Geraldo da sua Rocha. mãe? Maria Sebastiana Coutinho Rocha. Vamos ver a próxima foto? A senhora é a primeira ali, né? Sim. Isso é uma foto também, não é Jacareí, eu imagino, né? Lá na Fazenda Santa Terezinha. Vamos ver a próxima? Aí já a senhora como jogadora, né? Isso, 1960. Esse uniforme era de qual time, a senhora lembra? Esse aí é do Ponte Preta, o feminino do Ponte Preta. Ah, é? É. Isso também já é Jacareí, né? Jacareí, Vamos ver a próxima? E essa escalação aí? Esse aí é o ataque, né, do Ponte Preta. As atacantes do Ponte Preta no campo do Esporte Clube Taubaté. Quem são essas jogadoras? Da esquerda para a direita é a Neia, a Miriam, a Vera, eu e a Vilma. Isso aí, esse ataque do Ponte Preta era poderoso, esse era, né? O bom, é poderoso. Vamos ver a próxima? Isso aí é um recorte do jornal, se eu não me engano, da Gazeta Esportiva, Isso, que fez uma reportagem sobre o time da Ponte Preta. Da aqui Ponte Preta, vieram aqui e fizeram. Eles vieram para cá, entrevistaram as jogadoras, né, tirar algumas fotos. Um time para nenhum homem por defeito, isso. Né? Vamos ver a próxima? E aí tem esse trecho desse jornal, que é da Folha de São Paulo, de 72, que eu até imprimi o papel aqui. Eu queria que a senhora contasse então a história desse jogo que foi em Taubaté, que foi o último slide que passou, que vocês foram jogar lá, e o Vicente Fiola estava lá, né? O Vicente Fiola que tinha sido campeão com o Brasil em 58. Isso. Dirigiu ainda a seleção em 66. E conta pra gente como é que foi esse dia lá. Então, nós jogamos contra o Instituto Diocesano e ganhamos de 3-0. Eu marquei os 3 gols e ele sentou no campo, nas cadeiras que puseram ali, né? E assistiu todinho o jogo. E depois disso ele foi até o vestiário cumprimentar, né, as jogadoras. Me cumprimentou meu pai, as meninas todas, e falou pro meu pai, me apontou, né, falou, olha, se essa camisa 10 fosse homem, eu ia levar ela para a seleção brasileira. Eu tenho um trecho aqui da matéria para vocês darem
prestarem um pouco de atenção, porque é bastante interessante essa história da Dona Lucy. Eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia dessa importância. Em 59, isso aqui é um trecho da matéria da Folha de São Paulo de 72. Em 59, quando um grupo de senhoras de Jacareí anunciou a formação de uma equipe feminina de futebol, as críticas foram surgindo e muitos achavam que a ideia era uma loucura. No entanto, várias mulheres receberam muito bem a notícia, pois além de um interessante entretenimento, acabavam de ganhar uma atividade que oferecia bem-estar físico. No princípio, as jogadoras encontravam dificuldades, pois seus familiares achavam ridículo vê-las no campo de futebol correndo atrás de uma bola. Mas aos poucos foram se habituando e o time começou a receber convites para jogar em várias cidades deste e de outros estados. Hoje, com 13 anos de existência, é a reportagem de 72, acredita-se que seja o time de futebol mais persistente do país, pois apesar de as jogadoras possuírem compromissos com o lar ou com as fábricas, como operárias, dedicam boa parcela do tempo para os treinamentos táticos e físicos. Nesses 13 anos, os dirigentes lembram várias vitórias da equipe. Em 62, por exemplo, Nélia, a ponta direita do time, conta que no jogo contra a seleção paulista no Pacaembu, venceram por 4-0. E em 69, em Taubaté, Vicente Fiola fez questão de cumprimentar toda a equipe e dizendo que se aquela meia-direita fosse homem, seria convocada para o selecionado nacional, que era a senhora, né? Isso. Quer dizer, a fama do time de vocês em Jacareí começou a se espalhar por outras cidades também, né? Foi. E que cidades mais que vocês jogavam? Olha, nós jogamos em Jundiaí, jogamos em Campinas, jogamos em Barra Mansa, jogamos à noite em Barra Mansa, jogamos no Pacaembu à noite, Caçapava, São José, isso era sempre. Só não jogamos no Morumbi porque era proibido e não saiu a permissão. E quem que bancava o time? Quem que era o seu pai que comprava o material? Quem que fazia isso? Era meu pai. Muito pouca ajuda era do Ponte Preta, porque a gente levava o nome do Ponte Preta. Mas a maior parte das despesas era do meu pai. E a senhora contou durante o intervalo algumas histórias curiosas da senhora ser reconhecida muito na rua. E muito em circunstância também da sua participação no programa Cidade contra Cidade, com o Silvio Santos, mas também muito por ser reconhecida como uma jogadora de futebol, né? Isso. O que aconteceu, por exemplo, numa partida que a senhora fez em Barra Mansa? Em Barra Mansa nós jogamos à noite contra o time famoso deles, que era o campeão da cidade, e nós vencemos de 3-0. O campo estava lotado, o estádio estava lotado, porque ia ter um jogo importante após o nosso jogo. E quando terminou, que o juiz apitou o apito final lá, a torcida invadiu o campo. Invadiu o campo e veio para cima de mim, né? E a polícia, né, que estava fazendo a segurança lá, veio e me protegeu. Eu saí no meio daquilo tudo. Quer dizer, a senhora era para o pessoal assistir o jogo principal, né? Mas o time feminino encantou Isso. logo na primeira jogada ali. Eu acho que o que fez isso foi um gol de escanteio que eu marquei. Eu cobrei o escanteio e marquei um gol olímpico. Eu acho que foi isso. E aqui em Jacareí também a senhora era constantemente parada na rua, né? Também. Inclusive teve uma história que o Biratã salvou a senhora. Isso. Conta um pouquinho como é que foi isso. Então, eu estava na Praça do Rosário, cercada de várias pessoas, querendo autógrafo, e nisso passou o Biratã e o nosso ex-prefeito, né, Oswaldo Aroca, o saudoso Oswaldo Aroca. E eles, quando viram aquilo, eles foram lá, e eram meus amigos, né, então repartiu um pouco a fama, né, porque o Biratã era um gênio, né, nossa, um ídolo de todos da cidade naquela época. Grande jogador de basquete, né? Oh, com certeza. E depois de casada, a senhora também continuava sendo parada na rua, até em São Paulo foi reconhecida, São Paulo, né?
Foi a senhora entrou numa loja? Conta Sim. um pouquinho como é que foi. Então, fui fazer compra numa loja e quando eu entrei, o dono da loja fez a maior festa. Ele chamou as meninas, as moças vendedoras da loja, vem aqui para vocês verem. Essa moça, ela joga futebol em Jacareí, uma grande jogadora de futebol em Jacareí. E a fama correu. E como é que era o treinamento de vocês? Treinamento físico, eu estou falando, não de treino de bola, mas como é que vocês treinavam? Então, a gente treinava correr, né? E tinha alongamento, tinha a parte com bola também, vários treinamentos. E qual o jogo que a senhora diria que foi um jogo inesquecível nessa sua trajetória de jogadora? Inesquecível, eu acho que foi esse em Barra Mansa. Da goleada aí. Foi esse em Barra Mansa. E aqui em Jacareí, a senhora lembra de algum outro jogo importante na cidade? Aqui em Jacareí? É. Foi quando o Instituto Diocesano de Taubaté veio jogar com a gente aqui. Nós ganhamos de 3-0 deles lá e ganhamos de 2-0 aqui novamente. Esse ficou na história. A senhora não tinha adversária que, quando chegava para jogar contra vocês, já ficava meio desanimada? Ah, a gente vai perder mesmo? Não tinha isso? Ficava desanimada e às vezes ficava provocando, né? Para ver se o juiz expulsava, né? Principalmente eu, né? Que eu tinha que sair do time. É. Mas eu nunca... Não levava, né? Para esse lado, não. Eu jogava futebol. E aí eu falava, eu tô aqui para jogar futebol. E tinha essa diferença que a gente estava comentando de tática, né, em relação ao futebol que é feito hoje para antigamente, que hoje todo mundo tem aquela posição fixa, mas antigamente não era assim, né? Não era assim, não. Cada um tinha a sua posição, mas eu, principalmente, eu corria o campo todo. E a senhora, quando a senhora era uma camisa 10, foi a senhora mesma que escolheu a camisa ou foi o seu pai que te deu? Meu pai deu. A camisa 10 era sua? Era minha, era. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no Gente em Destaque, o programa volta já.